É, eu vi que admitiu algumas pessoas da equipe, mas tem outras no waiting room. Posso adicionar, Otávio? É que eu tô fazendo check aqui com a lista, mas Ah, tô fazendo aqui. verdade. É verdade, tem isso. Esqueci. Beleza. Acho que foi todo mundo. Beleza. Então, eu vou começar com os avisos para a equipe. Primeiro, só para ver se os apresentadores estão com áudio, é Gabriel e Pedro? Isso mesmo. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Se vocês já quiserem indo compartilhar na tela, Certo. É o Pedro que irá compartilhar. Tá aqui que eu não tô conseguindo compartilhar. eu acho que o... Entra de novo. Aí, agora foi. Obrigado. O iPad está se rebelando aqui, mas enquanto isso eu vou fazendo alguns avisos. O tempo da apresentação será de 15 minutos sem penalidades. E aí, quando der 14 minutos, eu vou usar um aviso aqui, que meu iPad não está me obedecendo, mas o Otávio vai fazer para mim, que é de levantar a mão. Faz rapidinho aí, Otávio, para eles verem. Que o meu iPad... Acho que vou ter que entrar e sair de novo. Vocês viram a mão do Otávio? Estão vendo? Vemos sim. Isso significa que vocês têm um minuto para fechar no tempo sem penalidade. A gente não vai interromper vocês. Mas, de qualquer forma, o nosso período de interação hoje ele é de 30 minutos. Então, o tempo que sobrar vai ser para perguntas. E aí, quando chegar nas perguntas, para a gente fazer de forma bem organizada, eu sugiro que vocês sempre passem a palavra um para o outro, e caso algum membro queira complementar a resposta do colega, levanta a mão também para assinalar para o colega que gostaria de complementar a resposta. No mais, é isso. Então, eu só vou precisar... Eu acho que meu iPad travou aqui, eu só vou entrar e sair de novo, porque eu não estou conseguindo usar alguns símbolos. Vocês me dão um minutinho. Estou de volta e voltou a funcionar. Então, vocês me desculpem por esse pequeno problema técnico logo no começo. Mas acredito que todos os avisos estão dados, certo, Otávio? A live está no ar, né? Certo. Otávio, só me coloca de co-host, porque eu acho que caiu. E feito. Então, equipe, assim que vocês quiserem começar, fiquem à vontade e aí eu começo o cronômetro. Certo.
Bom dia, eu sou Gabriel Alkenbach e saúdo a banca avaliadora e todos os membros da equipe presentes. Agradeço a todos os apoiadores, parceiros e patrocinadores. Hoje, represento a NIS Aerodesign na 25ª competição Sai Brasil Aerodesign. Visando absorver o feedback dos anos anteriores e melhorar as áreas mais deficientes da equipe, alinhado aos novos desafios deste ano, medidas administrativas foram tomadas para fundamentar a equipe ao decorrer do projeto. Dessa maneira, 3 áreas foram reanalisadas mantendo o objetivo de apresentar uma aeronave competitiva: confiabilidade, gestão de recursos e expansão do conhecimento. Para atender a critérios de confiabilidade, o projeto deste ano contou com a construção de um segundo protótipo, sendo o primeiro com o objetivo de validar os modelos matemáticos das áreas de estabilidade e desempenho e o segundo com validação estrutural. Pela ausência de recursos financeiros advindos de edital de auxílio à extensão, sendo anteriormente responsável por 70% do caixa anual disponível da equipe, foram necessárias medidas de adaptação, sendo elas planejamento estratégico para a compra de componentes elétricos reservas, construção do protótipo V1 com materiais de baixo custo e melhor aproveitamento de materiais em estoque. Mesmo com esta dificuldade, a equipe manteve um propósito de expandir o conhecimento, buscando em seu próprio histórico áreas ainda pouco exploradas que possam ser desenvolvidas em prol de um projeto melhor fundamentado. Destaques do projeto atual são a expansão da telemetria embarcada, soluções elétricas não triviais para o novo tipo de motorização e expansão na realização de ensaios mecânicos. A metodologia de projeto, que anteriormente seguia o modelo cascata, passou a seguir o modelo V para a engenharia de sistemas, buscando desenvolvimento em malha fechada que permite a verificação de requisitos e validação da aeronave, assim decompondo o projeto em subsistemas e componentes, permitindo um desenvolvimento ágil, paralelo e rastreável das soluções propostas. Para o melhor entendimento do projeto, iremos então abordar as etapas de configuração inicial, análises importantes para o desenvolvimento de subsistemas e componentes e ensaios experimentais destinados à verificação e validação. Partindo agora para a configuração inicial, foram licitados 5 requisitos globais de projeto, avaliando fatores geométricos, de performance, estruturais, qualidade de voo e bonificação. Para definir as características conceituais da aeronave, a equipe implementou um código multidisciplinar para a avaliação de diferentes configurações através do software AVL, tendo como base o método de aceleração média para cálculo da distância de lift-off. Nela, considera-se restrições dimensionais da competição, razão de subida por conta do obstáculo, juntamente com análise de aerodinâmica, estabilidade e estimativa de peso vazio. Visando maior fidelidade, o software AVL foi automatizado, permitindo obter rapidamente o CL e CD na corrida de decolagem, considerando efeito solo, além de estimar o CL máximo pelo método da seção crítica. Nessa etapa, são também realizadas análises básicas de estabilidade longitudinal e de trimagem. Durante as estimativas, o alfa limite do avião também é obtido, permitindo calcular as alturas necessárias para evitar tail strike ou colisão da asa com o solo. Para definir uma configuração base da aeronave, que será posteriormente otimizada, foram dados como entradas faixas de corda, altura, comprimento de cauda, incidência da asa, aerofólio e hélice a ser usada. Para a motorização, foi escolhida a configuração tratora, baseada em fatores como auxiliar na distribuição de peso e permitiu utilizar a mesma estrutura ligada ao trem de pouso dianteiro. Foi descartada a motorização Glow, dada a bonificação de pontos implementada. Após sucessivas análises de diferentes motores elétricos, um dos motores foi selecionado com o intuito de determinar qual conjunto motopropulsor carregaria maior carga paga na decolagem, considerando a restrição de obstáculo. A configuração BWB foi adotada pela equipe. Essa configuração foi escolhida pela facilidade construtiva e maior eficiência aerodinâmica comparada com uma fuselagem treliçada. O trem de pouso foi feito na configuração triciclo, a fim de proporcionar estabilidade no taxiamento e corrida de decolagem. Para a estimativa de peso vazio, foram empregadas características materiais usualmente utilizados, bem como as relações de áreas, comprimentos característicos e estimativas de erros construtivos observados nos anos anteriores. Consequentemente, foi desenvolvida uma função para calcular massa e fornecer requisitos para os subsistemas. Como saída, o código fornece parâmetros iniciais, além da carga paga estimada e comprimento de pista necessário capaz de cumprir os requisitos R1, R2 e R3. Sobre as análises feitas em nível de subsistema e componente, entrando na parte do dimensionamento das asas, com o perfil CELIG 1223 selecionado pelo MDO, requisitos de CL, CM e CD foram estabelecidos para otimização, o qual utilizou o método enxame de partículas aplicado ao XPOI. O perfil otimizado foi avaliado em CFD para comparação com os dados obtidos. As simulações demonstraram o comportamento inverso ao esperado, com o perfil otimizado tendo menor eficiência e CL máximo que o perfil base. Devido ao fato de a equipe não possuir acesso ao túnel de vento este ano, deu-se preferência por dados de CFD, mantendo o CELIG 1223 como definitivo. Para a forma e planta das asas, optou-se por uma configuração semi-trapezoidal, permitindo uma distribuição de CL mais constante, com maior CL máximo e menor arrasto induzido, além da viabilidade construtiva. Decidiu-se manter a asa alinhada no borde de fuga, visando que o enflechamento do borde de ataque beneficiava a estabilidade lateral-direcional. Assim, utilizou-se a mesma análise do MDO, baseada no AVL, variando o comprimento da seção retangular e a filamento da asa, e mantendo a envergadura da área da asa recebidos com o input do MDO. Para evitar o stall de ponta de asa, apenas configurações que gerassem CL local máximo na raiz foram consideradas. E para computar o efeito estimado das endplates na distribuição de sustentação,
foi acrescentada uma versão simplificada no código. Sua posterior otimização foi feita com base nos contornos opacos do perfil. Os mesmos foram obtidos em condições de decolagem via CFD, cujo modelo numérico foi submetido a diversos testes de malha, domínio e parâmetros. A geometria modelada abrange o entre-dorso e extra-dorso do perfil, com dimensões definidas com base em estudos anteriores desenvolvidos pela equipe. Foi adicionada também uma extensão na parte posterior, como forma de afastar a geração do vórtice de ponta de aço. Para o estabilizador horizontal, o perfil SD7032 foi escolhido devido a maior eficiência, além de CL máximo e CM trativos, como o NACA 0010 sendo usado no estabilizador vertical. Com o dimensionamento da desempenagem, utilizou-se a metodologia de volume de cauda, mesclando valores recomendados pela bibliografia e valores históricos de projetos anteriores. Por conta da restrição de altura, dimensionou-se uma empenagem vertical dupla abaixo do estabilizador horizontal e, por conta da deflexão do profundor, houve recorte do EV. Pelo efeito do braço de alavanca do sistema motopropulsor, definiu-se uma margem estática de 23% a 28%, maior que a recomendada por Sadrey, minimizando a sensibilidade do avião a este sistema, e assim definiu-se um envelope de CG em X e Z. Para os limites de posição de CG, uma incidência de 2 graus de estabilizador horizontal cumpriu os critérios requeridos. A contabilização da influência do motor foi analisada analiticamente através da geração do gráfico de potência por ângulo de trimagem. Para potências baixas, o ângulo de trimagem mais alto poderia ser corrigido em cruzeiro com a deflexão do profundor, e facilitaria o pouso, o que foi elogiado pelo piloto. A influência do erro construtivo foi avaliada, variando 1 grau na incidência. O resultado cumpre com o critério para todo envelope de CG, mantendo a alfa de trimagem abaixo do alfa de stall. Com o filamento na asa definido pelo setor de aerodinâmica, avaliou-se a estabilidade direcional através da eficácia da empenagem vertical, cumprindo o critério estabelecido. O critério de estabilidade lateral é cumprido aplicando o diedro na asa, a partir da parte flechada. O valor foi selecionado em conjunto com estruturas para possibilitar a manufatura da longarina. Seguindo para a estabilidade dinâmica, a partir da matriz de estados, modos de oscilação, período curto e longo, são avaliados pelo método do lugar das raízes, com ambos os modos estáveis. Para os modos lateral direcional, apenas o modo espiral não cumpriu o critério. Todavia, tal modo costuma ser lento e possível de ser corrigido pelo piloto. Seguindo a norma 1000F8785C, o avião é categorizado como classe 1, realizando modos de voo de categoria B e C, mostrando resultados satisfatórios para todos os modos, exceto para espiral e período curto. Esse último é explicado pelo fator de carga adotado ser maior, o qual será comentado mais à frente. Os ailerons foram projetados de acordo com a norma 1000F8785C, garantindo o controle em cenário de falha de um dos servos e também de um dos profundores. O critério também considerou o feedback do piloto para as manobras de vento lateral. Para o profundor, foram estabelecidos critérios de corrida de decolagem, cruzeiro e confiabilidade. Dessa forma, o profundor é bipartido, garantindo o controle em falha de um dos servos. Já para o leme, critérios de vento cruzado e confiabilidade também foram considerados. A aeronave possui controlabilidade mesmo com a falha de um dos lemes, garantindo segurança em voo. Analisou-se o desempenho de decolagem, subida, cruzeiro, descida e pouso da aeronave, determinando os limites do envelope, como teto operacional, velocidade máxima, mínima de manobra, desempenho de subida e também de planeio em caso de falha do motor. As análises também consideraram as mudanças meteorológicas na competição. As análises de cargas foram feitas a partir da definição do fator de carga em 2,5 e a construção de envelope de voo. Para isso, foi necessária a obtenção da velocidade de rajada no local da competição através de análises meteorológicas. A distribuição de sustentação foi obtida para o ponto A mostrado na figura, o qual representa um ponto crítico no envelope de voo. A partir da distribuição de sustentação da asa e da empenagem, chegamos na força cortante, momento fletor e momento torsor na situação mais crítica da superfície. A mesma análise foi repetida para estabilizador horizontal e vertical. Para a análise de cargas da fuselagem, foram calculadas as reações da superfície aerodinâmica e as forças inerciais dos componentes acoplados à estrutura. Também foi feita uma análise em pouso em 3, 2 e apenas uma roda, somando todas as cargas presentes nessas situações e concluindo que o último é o mais crítico para a estrutura do avião. O projeto estrutural desse ano tomou como prioridade a confiabilidade em uso dos subsistemas, para atingir esse objetivo buscando, em primeira instância, caracterizar corretamente os materiais com maior desvio em relação aos dados teóricos que poderiam ser utilizados no projeto, respeitando as normas aplicáveis, atingindo valores comparáveis a estudos publicados utilizando o mesmo método de manufatura. Após caracterizados os materiais, foram inseridos no software ANSYS e foram realizadas análises de elementos finitos dos componentes do projeto, utilizando o critério de falha de SAIRU para materiais compostos e VOMIS para materiais dúcteis. A geometria da fuselagem é constituída por painéis sanduíches. Inicialmente, tanto as chapas do nariz quanto o teio-bom seriam com o núcleo exposto nas suas faces laterais. Porém, na etapa de verificação, foi constatado que a elevada esbeltez do teio-bom agrava de forma substancial a torção na estrutura. Foi proposta, então, a seção fechada de carbono em todas as faces como solução. As longarinas foram dimensionadas ponderando aspectos de eficiência em relação aos carregamentos requisitados e complexidade de otimização de seção,
Para a asa, pela ausência de volume de fuselagem, foi adicionada uma longarina próxima ao bordo de ataque com o intuito de transmitir o impacto do trem dianteiro para as nervuras principais durante o pouso, além de servir como suporte para a carga paga. Para o trem principal, uma solução de rodas duplas foi implementada, permitindo as duas faces do painel sanduíche serem requisitadas de forma assimétrica e evitar folga no parafuso. O trem dianteiro, por se mostrar extremamente crítico em projetos anteriores, teve 4 propostas de arquitetura desenvolvidas até nível detalhado e validadas experimentalmente em teste de corrida, avaliando-se resistência, controle direcional e confiabilidade, sendo selecionado o mais vantajoso. Foi realizada a otimização topológica das nervuras pelo ANSI utilizando-se da distribuição de pressão do perfil para os alfas 0, 5, 10 e 18 graus, sendo efetivamente removida a massa apenas nas áreas em comum indicadas pelo software em todos os ângulos de ataque. A otimização permitiu uma redução de massa segura para todo o envelope de voo. Toda a proposta de solução estrutural passou por avaliação de viabilidade construtiva, destacando-se preocupação com a fidelidade de modelagem CAD, evitando efeitos inesperados na estabilidade e distanciamento dos critérios de massa. O desenvolvimento de gabaritos e auxílio de CNC se mostrou fundamental para tal aspecto. Na análise aeroelástica, foram abordados fenômenos de divergência e reversão de comando. Através da literatura, foi implementado em Python métodos analíticos para calcular ambos os fenômenos. Como resultado, podemos concluir que nenhum dos fenômenos representa uma ameaça para a missão, uma vez que as velocidades envolvidas estão fora do envelope de voo da aeronave, ainda que consideradas situações mais extremas. A partir dos dados recebidos de outros setores e da leitura do regulamento, são definidas as necessidades do sistema elétrico, onde, em nível de componente, é restringido a modelos comerciais. Assim, a metodologia é adaptada para a seleção ao invés de desenvolvimento, seguindo o diagrama. No âmbito de Safety Assessment, foi desenvolvido o FMEA, verificando as possíveis falhas e atribuindo os valores necessários. Com a análise dos resultados, calculamos o coeficiente de segurança do sistema elétrico e desenvolvemos melhorias, como presilhas nas conexões e duplicação de componentes frágeis. Cumprindo os requisitos de segurança, foram selecionados os servos de acordo com o torque, peso e formato necessário para os locais designados. Para dimensionar as baterias, estimou-se o tempo e corrente de voo e obteve a capacidade exigida. Por problemas de queda de tensão, optou-se por uma bateria de capacidade mais alta, que também permitiu evitar a utilização de rollback para regular a tensão. Os mesmos desenvolvimentos feitos para a bateria do sistema de controle foram realizados no sistema propulsivo. Definido o motor, percebeu-se a necessidade de limitar a potência para não ultrapassar o limite de 700 watts. Para isso, foram analisadas opções digital, analógico e rádio. As utilizadas foram uma combinação entre rádio e analógico. O sistema de frenagem é necessário para a modificação de pouso. Por questão de massa e complexidade, escolheu-se o sistema de reversão do motor, que teve que ser desenvolvido. Para poder testar todo o espectro de operação do motor, o ESC foi escolhido para sua corrente máxima. Confirmou-se, então, os componentes do sistema elétrico e posicionamento de suas partes para que todos pudessem executar o serviço adequadamente. A polar de arrasto de aeronave foi calculada por CFD. Primeiramente, as asas foram simuladas em diversos valores de alfa, extraindo os valores de CL, CD e CM e downwash na cauda para cada ponto. Em seguida, a análise do CM e do downwash permite o cálculo da fricção do profundor e do CL do estabilizador horizontal para trimar a aeronave, além do arrasto gerado pela empenagem em tal condição. O CD parasita dos componentes adicionais foram contabilizados separadamente e adicionados à polar. Por fim, o fit da curva para o formato CD0 mais KCL ao quadrado é feito para o uso nos cálculos de desempenho. Com a nova polar, foi possível determinar o novo desempenho da aeronave juntamente com o peso máximo de decolagem, considerando vários cenários de altitude e densidade de vento. No âmbito de verificação e validação, vários ensaios experimentais foram realizados. E, por ser um braço fundamental na validação ou discernimento das limitações dos modelos matemáticos adotados, os ensaios foram elaborados de forma a representar adequadamente as condições de contorno e carregamento dos modelos para cada componente. Seguindo a metodologia de projeto aplicada, é necessário que as validações sejam feitas também em escala de subsistema. Para estruturas, foi realizado um drop test da aeronave com carga paga máxima. Dessa forma, foi possível constatar que o suporte de fixação do motor foi pensado subestimando o carregamento de pouso, podendo ser reavaliado ainda em etapa pré-validação e ensaio de voo. Foram realizados testes de caracterização das baterias, a fim de estudar o estado de carga e sua variação no voo, como também o estado de vida ao longo dos projetos. Além disso, foi estudada a queda de tensão para o consumo máximo de corrente. Houve testes estáticos e dinâmicos para os servos, comparando os torques com os informados pelos fabricantes e como eles atuam com o exigido em movimento. Para avaliar a tração estática, variando a aceleração triangularmente, realizamos ensaios de tração, tensão e corrente do motor. Para o ensaio dinâmico, com a falta de túnel de vento, forçamos o escoamento relativo com a bancada presa a um carro. Foi validado então as cores de tração por velocidade do sistema motopropulsor. Com as velocidades de manobra, foi visto que a aeronave consegue completar o circuito dentro do bloco delimitado da competição. Os resultados foram validados em teste de voo com o protótipo.
Como resultado, temos cumprimento de todos os requisitos de projeto, com exceção dos critérios de estabilidade, como destacado anteriormente. Ademais, a aeronave se mostra eficiente e segura para o cumprimento da missão. Novamente, agradeço aos jurados, patrocinadores, membros e orientadores da equipe. Parabéns pela apresentação, e foram 14 minutos e 59 segundos. Então, acho que temos um recorde aqui de... Foi na tanga. Mas parabéns pela apresentação, gostei muito das animações também. E um comentário bem rápido antes de eu passar para os próximos juízes, é que eu considero muito legal que vocês estejam, por exemplo, olhando falha para dimensionar superfícies de controle, né? Hoje, a disciplina de Safety Assessment está dividindo o relatório ali com um projeto elétrico, mas uma outra disciplina que tem que estar muito junto ali é mecânica de voo, né? Porque, e é isso, você perdeu um servo, o Safety Effect é na onde? E quais são os recursos que você pode adotar no avião para minimizar aquilo, né, eventualmente. Então, eu acho isso muito legal e continue nessa prova. Aí, agora, eu estou com algumas mãos levantadas aqui, vou seguir a ordem que está aparecendo para mim, vou passar para o Fernando. Beleza. Parabéns, viu, pelo trabalho, pela apresentação, muito boa mesmo, muito fluida, imagens muito boas, discurso muito legal, ficou muito claro. Deixa eu ir para minha... uma outra elogio que eu queria fazer é da otimização topológica que vocês fizeram das nevuras, né, que vocês consideraram vários ângulos de ataque, que é importante por causa da variação da distribuição de pressão, né, que eu vejo muita gente que não faz isso. Então, pode ser que otimize para uma situação que nem seja mais crítica, né? Mas minha pergunta é em relação à otimização de perfis, quando você selecionar perfis, você fala que optaram por utilizar o CFD como sendo a primeira referência principal, né? Eu queria saber se teve algum cuidado em relação à laminaridade, se vocês simularam qual foi o modelo de turbulência, se vocês colocaram algum tipo de modelo de transição ou não, e qual a razão por utilizar o CFD para Reynolds tão baixo e não um X-Foil, por exemplo. Certo, eu vou passar a palavra para o Breno Lopes, líder de aerodinâmica. Bom dia. Então, a gente utilizou simulação do tipo RANS, né? Foi escolhido pelo modelo K-Omega SST, até porque a gente já tinha feito bastante estudo sobre o modelo numérico que foi utilizado, então sobre variação de parâmetros de entrada, esquemas de interpolação, malha, coisa do tipo. E a gente avaliou no X-Foil também, tanto que a otimização, esses parâmetros iniciais foram todos obtidos pelo X-Foil, só que como houve essa divergência entre os valores obtidos no X-Foil e no CFD, a gente optou por utilizar o CFD principalmente porque a Polar de arrasto lá no final ela ia utilizar esses dados vindos do CFD. Então, ia ficar estranho ter essa divergência, né, de valores, já que todos os dados finais da aeronave seriam vindos do CFD. Certo, mas a simulação, então, ela é 100% turbulenta, né? É 100% A camada turbulenta. limite, ela é turbulenta já Entendi. É isso que tem que tomar cuidado, tá? Que isso pode dar muita diferença, especialmente para Reynolds baixo, assim, tá? E, então, seria legal, por exemplo, uma ideia seria, ok, vamos pegar um caso que está bem documentado e vamos fazer uma validação do nosso CFD e mostrar que realmente a gente consegue, para Reynolds tão baixo, representar um desempenho de um perfil. Okay? Uhum. A gente Obrigado aí tentou utilizar... Rapidinho. A gente tentou utilizar modelo de transição, só que a gente teve problema no modelo numérico. Então, foi buscado tentar implementar isso aí, mas não deu certo no final. Tá bom, beleza. Obrigado pela resposta. Bom, pessoal, e aí no pro próximo juiz, para mim aqui está aparecendo o Igor. Bom dia, parabéns pelo projeto de vocês, pela apresentação. Pode ir no slide 71. Minha dúvida... Isso. Seria... Vocês falaram que utilizaram como limitador de potência o analógico de corrente e o comando do rádio. Consegue me explicar melhor o que seria isso? O que seria esse analógico de corrente? E como vocês usaram junto do rádio? Certo. Eu vou passar a palavra para o Brian Caxon, líder de elétrica. Bom dia.
Então, a gente tinha as três opções. O limitador analógico de corrente, a gente fez uma limitação utilizando um sistema comparativo de tensão, que ele consegue ver qual que seria a corrente limite que a gente pode obter para as tensões disponíveis da bateria, que atinge no máximo 700 watts. Isso daí vai se tornando menor ao longo do uso, mas ele impediria ultrapassar o pico para um caso mais fino, porque se a gente colocasse um caso mais grosso, por estar utilizando MOSFETs, a dissipação seria muito alta. E para a gente poder reduzir da potência máxima do motor, que vai até próximo de 50 amperes, para a potência que a gente pode utilizar na competição, a gente fez uma limitação no comando que é permitido no rádio. Então, a gente colocou um endpoint no rádio para a gente conseguir reduzir desses 1000 watts até próximo de 700 watts e o ajuste mais fino com esse limitador analógico de corrente. Tá. Então vocês desenvolveram um hardwarezinho ali, com software, para fazer essa limitação? Sem software, é todo analógico. Foi feito Tá. um comparador analógico com MOSFETs e tudo. E vocês testaram bem isso daí? Sim, Beleza. Legal. Parabéns. obrigado. Bom, seguindo a minha listinha, e agora falando um pouquinho de estruturas, Plínio. Oi, pessoal, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi bem clara a apresentação, vocês passaram bastante informações aí, então, parabéns. Então, é um comentário lá nos alguns gráficos, por exemplo, o diagrama VN e os diagramas de momento, vocês colocaram as unidades, mas faltou os valores numéricos lá. Eu acho que isso aí poderia melhorar, tá? Tá vendo que tá aí a unidade, mas tá faltando valor aí nos eixos aí. Então, só um comentário, né? Até o próximo gráfico também tá do mesmo jeito. E agora, um pouco da área de materiais, eu vi que vocês utilizaram o critério de falha de Tsai-Wu, e pelo que eu entendi, vocês fizeram ensaios para obter as propriedades do compósito. Como é que vocês obtiveram a propriedade de compressão da fibra para utilizar aí no critério de Tsai-Wu? Certo. Sobre o aspecto dos gráficos, a equipe entendeu que, como iria passar muito rapidamente, seria algo destinado a relatórios, mas eu agradeço a orientação. Para responder a perguntas sobre a caracterização e aplicação em elementos finitos, eu vou passar a palavra para o Crossley, líder de simulações. Lucas Crossley, perdão. Tá conseguindo ouvir? Alô? Consigo, sim. Tá, a gente teve bastante problema com isso, que a gente caracterizou as máquinas que a gente teve acesso, eles não estavam designados a esse teste. A gente teve acesso a uma máquina de... Perdão. A gente teve acesso a uma máquina de ensaio de tração e também de flexão. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu tirar esse valor para compressão. Em compensação, quando foi avaliado em elementos finitos, a gente fez uma redução das propriedades em termos de compressão, no mesmo fator que reduziu a de tração comparado ao teórico, de tal forma a tentar simular um material mais crítico. Então, os valores, em geral, foram reduzidos e, dessa forma, em teoria, em elementos finitos apresentaria um caso mais crítico do que a prática. Entendi. Uma opção também é vocês tirarem esses valores da própria literatura, já que vocês não têm esses valores, talvez seja mais confiável. Porque o critério de Tsai-Wu, como ele é um critério quadrático, a gente não consegue enxergar o modo de falha do compósito, mas se você usa um outro critério, que é desacoplado, você percebe que um modo de falha muito comum é a compressão, né? Compressão da matriz ou até mesmo a tração perpendicular à fibra, se for compósito unidirecional. Então, é importante ter essa propriedade da compressão também, tá? Para usar aí no critério de Tsai-Wu. Só para o que foi feito, não sei se ficou claro, foi que no software já é apresentado um material com base em documentação, literatura, né? E aí foi simplesmente piorado o caso do material em termos de compressão, porque a gente viu que a tração, por exemplo, apresentava valores muito abaixo do que os valores da literatura. Tá, entendi. Certo. Então, tava no software já. Entendi. Isso. Tá bom, obrigado. Parabéns aí. Bom, pessoal, eu acho que dá tempo de mais uma perguntinha rápida. Na lista está aparecendo para mim Pérez. E aí, pessoal?
primeiro comentário é em relação ao negócio de transição aí que o Fernando falou, que vocês falaram que tiveram dificuldades. Não se preocupem, é vocês e a indústria aeronáutica, tá? Isso é um problema que não está resolvido ainda em CFD, então é difícil mesmo. Por isso que a validação que o Fernando falou aí é muito importante, né? Não necessariamente porque o modelo é mais complexo, ele vai ser melhor em qualquer caso. E outro comentário rapidinho que eu queria fazer vocês têm uma empenagem vertical ao moving, fica no centro ali da empenagem horizontal. Eu queria saber se vocês fizeram, eu vi que vocês fizeram vários testes aí para superfície de controle, modo de falha. Eu queria saber se vocês consideraram, assim, se vocês fizeram alguma análise, que eu fiquei preocupado de talvez, não sei, ter alguma separação induzida ali em cima da horizontal, quando essa superfície vertical estiver completamente defletida e vocês perderem um pouco de eficiência ali na horizontal de vocês. Eu queria saber se vocês testaram alguma coisa nesse sentido. Certo. Eu vou passar a palavra para o Guilherme, líder de estabilidade. Bom dia, é possível me ouvir? Sim, tá dando para te ouvir. Ok. Sim, a gente fez a análise variando também esse espaçamento entre os estabilizadores verticais, mas a gente fez um trade-off entre estruturas e elétrica e cargas. Por uma questão também, a gente não espaçou muito por conta do coeficiente linear de cargas. E a gente também verificou que ele estaria suficiente, atuando, mesmo com 80% da deflexão, ele conseguiria fazer as manobras e suportar ventos cruzados. Então, mas essa validação foi feita como? Essa que é a pergunta. Ah, tá, entendi. A gente utilizou parâmetros do XFLR5 e AVL para fazer essa validação. Foi feito pelo software mesmo. Beleza. Obrigado, pessoal. Tem tempo para acrescentar ainda nessa última resposta? Tem 15 Só segundinhos. Tá. Só complementando, então, né, que o software ele entra mais na parte de verificação e ainda é um problema validações de estabilidade. Então, a maior parte delas vem por feedback do piloto. Então, além dos fatores comentados pelo João, tinha outros critérios que a gente estava com receio, a própria esteira do tail boom influenciar no desempenho do estabilizador vertical. Só que todos esses parâmetros foram validados com feedback do piloto, ainda em protótipo V1, né? Com tempo para mudanças, caso fosse necessário. Então, da equipe de validação, não é isso? Esse método com o piloto tem que manter sempre. Ele é o final, tem que manter sempre. Muito bom, viu, equipe? Memorizem o rosto dos juízes que interagiram com vocês hoje, conversem mais lá no presencial. Parabéns de novo pela apresentação e a gente se vê lá na competição de voo. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Nada. Valeu, pessoal.